Muito obrigado, boa tarde. Saúdo a presença do Sr. Presidente e Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior de Magistratura. No nosso entendimento, é uma prática, portanto, a vinda aqui do Conselho Superior de Magistratura é uma prática que deve ser normal, que se deve tornar habitual, sem prejuízo, obviamente, de haver a separação de poderes e com todo o respeito para com a independência do Poder Judicial. A vinda do órgão máximo e dos seus representantes do Conselho Superior de Magistratura ao Parlamento faz-nos sentido numa lógica de prestação de contas, de corresponsabilização e de todos em conjunto conseguimos contribuir para a melhoria da justiça e nós na vertente legislativa tudo faremos para contribuir também para a melhoria do sistema judicial em Portugal, que vemos com alguma apreensão, enfim, permitindo aqui alguns comentários em nome do Grupo Parlamentar do PSD, não podemos permitir que se instale em Portugal uma desconfiança sobre o funcionamento do sistema de justiça em Portugal, não podemos permitir que se instale em Portugal também uma sensação de impunidade e essa tarefa e esse objetivo de preservar o Estado de Direito é uma função, obviamente, do Conselho Superior de Magistratura, com a sua autonomia, e também dos outros órgãos de soberania portuguesa, e concretamente também a Assembleia da República, e tudo faremos também para contribuir no plano legislativo e no plano político para que a justiça em Portugal funcione cada vez melhor e não se instale essa desconfiança que, por vezes, sentimos na sociedade portuguesa. Acreditamos também que a autonomia dos tribunais e dos órgãos que gerem os tribunais deve ser acompanhada de uma maior responsabilização. E, portanto, vemos também por aí, de forma muito positiva, a apresentação deste relatório e a vinda à Assembleia da República, enfim, dos responsáveis máximos do Conselho Superior de Magistratura, no fundo, responsabilizando-se também pela situação da justiça em Portugal e pensamos que isso é um passo positivo no sentido de uma melhor justiça e do funcionamento do Estado de Direito em Portugal. Entrando agora nas perguntas que gostava de colocar, a primeira pergunta relaciona-se com a necessidade de recrutamento de magistrados. O relatório fala disso repetidas vezes, enfim, os números do envelhecimento dos magistrados judiciais são conhecidos. Fala-se que seriam necessários 100 novos juízes anualmente. A pergunta que fazemos é como é que seria feita a distribuição destes juízes, quais são as prioridades, na vossa perspectiva, de distribuição destes juízes. Outra das funções do Conselho Superior de Magistratura é avaliar o mérito dos juízes e, obviamente, têm de ser os próprios juízes a avaliar os seus pares e a avaliar os juízes. A página 93 do relatório fala-nos das inspeções que são realizadas, enfim, e há alguma evolução histórica das inspeções e do resultado das inspeções. E vemos que no último ano, objeto do relatório, 2024, houve 210 inspeções, do qual resultaram classificações, sendo que 103 magistrados tiveram a classificação de muito bom, 23 com a classificação de bom com distinção, apenas 7 suficientes e 2 medíocres. Sim, 7 suficientes e 2 medíocres. Exatamente, mas eu estava aqui a destacar apenas o topo acima da pirâmide e o topo abaixo. E perguntava se, de facto, de um universo de 210 magistrados judiciais objeto de inspeção, se, de facto, como é que se justifica que 103, portanto, quase metade, tenham a classificação de muito bom. Como é que explicam isto? Qual é a cultura de exigência e de avaliação de mérito que o Conselho Superior de Magistratura está a colocar nestas inspeções feitas aos magistrados? Outro tema que que temos acompanhado é o tema do SES. Portanto, já foi aqui referido, enfim, a preocupação do Governo e do Conselho Superior de Magistratura para resolver o problema de falta de magistrados, de termos mais formação no SES, a abertura de um SES também na Zona Norte, de onde vem a maior parte dos magistrados, ou pelo menos dos candidatos à magistratura, e, portanto, isso pode ser, obviamente, uma medida positiva.
como é que podemos conseguir, e do ponto de vista legislativo, que medidas podemos tomar para tornar o acesso ao SES e à carreira da magistratura judicial mais atrativa, para conseguirmos combater este déficit crónico de magistrados judiciais. Outra questão que nos preocupa e gostávamos aqui de avaliar convosco é a questão da eficiência e celeridade nos processos e na justiça portuguesa. A avaliação que fazemos é que a cultura jurídica, e nessa me incluo também a mim próprio, enquanto jurista, e depois a cultura judiciária, nos últimos anos em Portugal, não têm tido o devido cuidado com a eficiência, com a celeridade. E, portanto, perguntava em que medida é que, através da formação no SES e através da avaliação dos magistrados, podemos conseguir, todos nós, enquanto sistema, enquanto Estado de Direito, que os senhores magistrados judiciais tenham esta cultura de uma justiça mais rápida, mais próxima dos cidadãos, mais célere, para combatermos aquele sentimento que eu fazia referência ao princípio. Terá que terminar, que já ultrapassou. Muito bem, finalmente, e para terminar, lemos com atenção as vossas propostas na Carta para a Celeridade da Melhor Justiça, concretamente sobre os megaprocessos. Enfim, infelizmente não temos aqui tempo para ver medida a medida. Eu sinalizava só aqui 3 ou 4 e depois, se houver tempo, podem eventualmente responder. A criação de um tribunal especializado para os megaprocessos. Qual era o critério de atribuição dos processos a este tribunal especializado e em que medida é que o princípio do juiz natural não seria posto em causa? A reforma da fase de instrução. Em que medida é que podemos introduzir medidas legislativas para melhorar a fase de instrução? O sistema de recursos para reduzir as prescrições, a burocracia processual. Enfim, se houvesse tempo, gostava de ouvir a vossa opinião também, como é que podemos introduzir melhorias legislativas. E era isto, ficava por aqui. Muito obrigado.